Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Vet Foodcast, o podcast destinado a você, médico veterinário e estudante de medicina veterinária que quer dominar os conhecimentos para atuar na indústria de alimentos. Eu me chamo Isabelle Viana, sou médica veterinária, mestre em ciência de alimentos e atuo na área de responsabilidade técnica e controle de qualidade em indústrias de produtos de origem animal. E vamos ao tema de hoje? Vamos lá. O tema de hoje é o seguinte: programa de autocontrole é só preencher planilha? O que é que vocês acham? É só preencher planilha, né, pessoal? Não, pessoal. Definitivamente não, jamais, nunca, tá? Vai muito além que preencher planilha. Bom, então primeiro a gente precisa entender o que é um PAC. O tão famoso PAC. O que é, Isabelle, o PAC, o Programa de Autocontrole? Então, é um documento onde nele a gente vai ter todos os procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento, com o objetivo principal, tá? Com vistas a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos. Ok? Então, são procedimentos descritos de forma detalhada. Nós vamos descrever esses procedimentos e segui-los. Verificar, monitorar, verificar, ok? Diariamente, constantemente, ok? Então, vamos lá. O que é que deve ser contemplado nesse PAC? O que é que deve conter nesse PAC? O que é que deve constar nesse PAC? Tá? Então, nesse documento, primeiro de tudo, né? O cabeçalho desse documento deve ser o nome da empresa, por exemplo, o organograma, as funções de cada colaborador, por exemplo, né, do controle de qualidade, as funções, a função da equipe, por exemplo, tá? A capacidade de produção daquele estabelecimento, relacionar os produtos que ali são fabricados, são produzidos, ok? E aí, vamos para a base do documento, que são os elementos de controle, tá? Os elementos de controle, eles podem variar, essa ordem você pode fazer de acordo com o que você deseja, tá? O que facilitar para você, contanto que esteja contemplado de acordo com o que tem em legislação. Então, a legislação em alguns estados, ela pode mudar em alguns estados, mas a ideia é essa, tá? Então, geralmente, são esses elementos de controle que são contemplados e a mudança dessa ordem pode acontecer, tá? De acordo com o estabelecimento, com sua vontade, com a fiscalização, enfim, tá ok? Então, o primeiro elemento de controle a gente chama de PAC 1, PAC 2, PAC 3. O primeiro elemento de controle, por exemplo, é manutenção. Instalações, equipamentos industriais, calibração e aferição. Então, nós vamos descrever todos os procedimentos de manutenção, as instalações, os equipamentos, a calibração e aferição, por exemplo, dos termômetros, ok? Então, a gente vai descrever tudo que inclui manutenção. O segundo, ventilação e iluminação. Terceiro, água de abastecimento e águas residuais. Quarto, higiene industrial e operacional. Quinto, hábitos higiênicos e saúde dos funcionários. Sexto, procedimentos sanitários operacionais, o PSO. Sétimo, controle integrado de pragas. E aí por diante. Então, a gente observa que cada um desses elementos de controle, nós vamos ter legislações específicas. Algumas são as mesmas, né? A legislação geral, por exemplo, o RISPOA, a gente vai usar na maioria delas aí, e tem as legislações que são relativas a cada PAC, a cada elemento de controle. Então, por exemplo, água de abastecimento e águas residuais, nós vamos utilizar uma legislação específica da água de abastecimento, ok? Então, nós temos que estar atualizando esse documento constantemente, porque as legislações elas mudam, e aí vocês estão observando aí que são vários elementos de controle, né? Então, as legislações são diferentes, então a gente precisa estar sempre se atualizando, observando as mudanças. Geralmente, nós fazemos essa revisão desse PAC uma vez ao ano, tá? No mínimo,
né? Mas, muito provavelmente, a gente vai precisar fazer revisão constantemente, porque as legislações elas estão a todo momento em mudança, né? Às vezes revoga, às vezes se atualiza, enfim. Então, a gente precisa estar sempre observando isso, porque são documentos importantes, são documentos auditáveis, ok? Bom, então, esse programa de autocontrole, esse documento que a gente falou, todos esses documentos que a gente vai descrever, eles precisam estar descritos. Onde? Num papel, por exemplo, ou no computador, tá? Então, mas eles precisam estar descritos e presentes na empresa, de forma que seja fácil para o funcionário, para o colaborador ler a fiscalização quando chegar nos pedir, a gente tem que ter os documentos em mãos, né, e de fácil acesso para que seja monitorado, verificado, enfim, ok? Outro ponto eu gosto de guardar, por exemplo, os documentos físicos, né? Então, eu tenho um PAC, um fichário do PAC todo impresso com suas planilhas e também de forma virtual, ok? Que facilita muito a vida da gente, tá? E qualquer atualização, por exemplo, a gente vai lá, imprime, coloca novamente na pasta, substitui, ok? A pasta que tem as planilhas físicas, por exemplo, tá? O documento físico. Bom, então aí um exemplo dos registros. Então, tudo que a gente descreveu, nós temos que registrar, depois monitorar, ok? Então, o que é que acontece? As planilhas físicas são as que a gente mais usa, né? E temos agora, com a atualização do RISPOA, por exemplo, em 2020, nós já podemos utilizar planilhas digitais, ou programas digitais de autocontrole, contanto que eles sejam auditáveis, que sejam confiáveis, ok? Então, a gente é usando a tecnologia a nosso favor. Bom, então essas planilhas físicas, elas vão ter uma continuidade, né? Um monitoramento diário constante, tá ok? Então, elas precisam ser preenchidas diariamente. E aí, a depender do PAC, a depender do seu programa, da sua descrição da necessidade da empresa, daquela produção, enfim, ela vai ser preenchida 2, 3 vezes ao dia, uma vez ao dia, uma vez na semana. Então, vai depender da questão da empresa, do que você está observando, das necessidades, enfim, né? Tem todo um processo atrás disso, ok? Então, vamos lá dar um exemplo. Então, a gente tem aí, pega o PAC 3, né? O elemento de controle número 3, que é água de abastecimento e águas residuais. Então, o que é que nós vamos observar? Para depois descrever, para depois colocar uma planilha e fazer aquela planilha rodar, colocar aquela planilha em prática, em ação, tá? Então, a planilha ela é um instrumento de monitoramento e de verificação, ok? Do PAC. Então, por isso que não a gente não vai só registrar as planilhas, colocar o nome na planilha, colocar a data e deixar a planilha guardada e acabou. Não, a gente tem que estar sempre observando, verificando essas planilhas e observando também em loco, o trabalho em loco, ok? Para saber se está condizente com o que está lá na planilha, o que foi verificado, com o que foi monitorado, com o que foi verificado, ok? Ok? Pronto. Então, um exemplo: água de abastecimento e águas residuais. Então, o que a gente deve observar? Cheguei na empresa, ou eu vou descrever um PAC de água de abastecimento, tá? Um elemento de controle, ou eu vou atualizar esse elemento de controle, enfim. O que é que eu vou observar? Então, se essa água potável ela está em quantidade suficiente para aquele estabelecimento, para aquela empresa, vou observar isso. Identificar os pontos de coleta. Por que é importante identificar os pontos de coleta de água na empresa? Porque, vamos supor, dentro de uma produção, de uma sala de produção, eu tenho 15 pontos de água. Então, tem um ponto de lavagem de uma pia para lavagem de mãos dentro da produção, tenho várias pias, enfim. Temos que identificar esses pontos, por quê? Porque eu coletei o ponto 1. Por exemplo, deu conforme tanto o pH quanto o cloro,
porque eu faço o controle diário desse cloro e pH, então deu dentro da legislação, deu conforme. E eu pego o ponto 10 e deu não conforme. Mas a gente vai investigar. Poxa, é o mesmo sistema de abastecimento. O mesmo cano que passa lá, passa mais adiante, lá na frente. O que é que pode estar acontecendo? Então, por isso que eu preciso identificar quais são os pontos de coleta. O ponto 1 deu ok, o ponto 10 não, tá? Por quê? Eu preciso investigar e saber o que é que está acontecendo no ponto 10, ok? Então, por isso, a gente precisa chegar na empresa, observar se esses pontos eles estão sendo identificados, tá? Para quando ou acontecer alguma não conformidade, a gente saber intervir e em que ponto intervir, ok? Bom, além disso, a gente vai fazendo monitoramento diário desse cloro, né, do pH. Então, do cloro residual da água, do pH. Por quê? Tudo tem um porquê, pessoal. Então, por quê? Porque se o cloro ele tiver, por exemplo, abaixo do que é permitido em legislação, eu posso ter um problema na água de contaminação. A água é uma matéria-prima essencial para a produção de alimento, tá ok? Então, o que é que acontece? Muito provavelmente, se eu tenho um cloro abaixo do permitido, eu vou propiciar a proliferação de micro-organismos naquela água. E como é que eu vou trabalhar com a água que está com um problema no seu cloro que pode vir a causar uma contaminação? Então, se eu for trabalhar com um cloro abaixo do permitido, o que vai acontecer? O cloro, aquele produto, provavelmente ele vai também ser afetado e contaminado, ok? Outro ponto a ser observado é se o sistema é de boa drenagem e sem refluxo, porque o refluxo dessa água também pode favorecer a contaminação, concordam? Bom, vamos observar se o fluxo das águas residuais, quando presente no piso, ela segue da área limpa, da área suja, tá ok? Se aquele piso ele tem um caimento, tá ok? Um declive que vá para o ralo, que vá para a calha, tá? Que essa água ela não emposse, tá? Que ela não acumule, ok? Outro ponto a ser observado, se as caixas de gordura, elas são mantidas fechadas, por exemplo. Então, são vários pontos que a gente vai observar, ok? Descrever. Então, a gente vai dizer, a operação deve ser assim, assim, assim. Vamos, depois da gente descrever esses procedimentos, a gente vai monitorar. Como é que a gente vai monitorar? Através das planilhas, ok? E depois a gente vai verificar se tudo isso está sendo realizado da maneira que está descrito, conforme está descrito, ok? Então, agora que a gente já viu como é que funciona o PAC, a gente já teve uma visão geral do PAC, vamos conversar outras coisas que são importantes e vale a pena a gente ressaltar e sempre lembrar, ok? Um ponto que eu queria falar com vocês aqui é que às vezes as pessoas confundem que PAC é só descrever e deixar o documento guardado no canto da sala. Na verdade, o PAC só é PAC se ele entrar em ação, se ele sair do papel e entrar em ação, ok? Então, outra coisa também importantíssima que a gente precisa sempre lembrar que não devemos copiar e colar um PAC. Cada empresa é uma empresa. Então, é como se fosse um DNA. O DNA daquela empresa é daquela empresa. Então, não é igual. Por mais que ela produza o mesmo tipo de produto, por exemplo, se ela produz iogurte, se ela produz uma carne defumada, enfim, são empresas diferentes, são formulações diferentes, cada um no seu quadrado, ok? Então, não devemos copiar e colar PAC de forma de hipótese alguma. Cada uma tem suas particularidades e não devemos fazer isso de jeito algum, ok? Bom, então o X da questão para o PAC é o que? Ação. Colocar em ação. Usar as planilhas como um instrumento para monitorar e verificar as operações que você descreveu lá no PAC, tá? Então não adianta só anotar. Quando eu descrevi meu PAC, eu vou colocar lá naquele PAC quais são as não conformidades, tudo que eu observei, as não conformidades, as ações corretivas para elas, ou seja, para aquele erro, precisa ter uma ação corretiva, precisa ter uma correção. Então, quando eu fui na indústria,
quando eu estou começando a descrever o PAC, quando eu começo a observar o fluxograma, conversar com os colaboradores, entender a realidade da empresa, eu já estou depois ali descrevendo todos esses problemas que eu posso encontrar e quais são as soluções para eles. Então, o instrumento, a planilha, ela é usada como instrumento norteador para a gente realizar essas ações, ok? Então, não adianta só anotar e deixar lá guardada a planilha. Tá? Nós precisamos observar se o que está anotado, por exemplo, observou uma não conformidade, qual foi a ação não corretiva que foi descrita lá no PAC. Então, quando a pessoa, o monitor, monitorou, realizou esse monitoramento, ela observou tal problema e qual foi a ação corretiva que ela deu àquele problema. E aí eu vou observar e verificar, tanto na planilha quanto em loco, né, no local, no setor, se aquele procedimento foi realizado da forma como está descrita, da forma correta, ok? Então, se vocês ao longo dessa conversa observarem alguma dúvida, não esqueçam, podem deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo depois, ok? Bom, então vou dar um exemplo meu. Quando eu descrevi o PAC, né, numa empresa que eu iniciei o trabalho, comecei a trabalhar e comecei a vivenciar essa realidade, comecei do zero. Então eu não sabia, só sabia nos estágios, em livros, né, no mestrado, enfim. Mas eu colocar em prática tudo que eu tinha aprendido ainda não tinha vivenciado, né? Então chegou o momento. Então cheguei numa empresa onde a legislação estava agora exigindo os programas de autocontrole implementados e comecei a colocar a mão na massa. Como foi que eu fiz isso? Observando a realidade da empresa, dos colaboradores, dos seus processos, enfim, colocando no papel tudo isso, né, descrevendo. Então, tudo que eu observava, né, de conforme ou não, eu ia imaginar ali aquela realidade, colocar no papel e descrever. Descrevendo, eu ia colocando também as não conformidades que poderiam surgir e quais eram as ações, as correções para aqueles erros que poderiam acontecer, né? E aí a gente vai organizando essas ideias, organizando o que a gente está observando, constatando e colocando em prática, ok? Então, você vai anotar e verificar, vai monitorar e verificar tudo isso, beleza? Bom, outra coisa importante para a gente sempre conversar, vocês já devem ter ouvido falar em Manual de Boas Práticas de Fabricação, que é o Manual BPF, tá? Hoje em dia, geralmente, nas empresas, a gente não usa mais o Manual de Boas Práticas, porque ele foi substituído pelo PAC, pelo Programa de Autocontrole. E o que é que acontece? Existem algumas empresas ainda que preferem ter os dois documentos, né? Tanto o Manual de Boas Práticas quanto o Programa de Autocontrole. Só que lembrando que o Programa de Autocontrole, ele contempla muito mais itens para ser monitorado, verificado, tá ok? Tem muito mais elemento, ok? Do que o Manual de Boas Práticas. Mas lembrando que o PAC, né? O Programa de Autocontrole, ele sim tem dentro dele o Manual de Boas Práticas de Fabricação, ok? Outro ponto que me perguntam é: Isabelle, é muita coisa para implementar. É sim, mas quem foi que disse que ia ser fácil? Quem foi que disse que ia cair do céu? Não, só cai do céu chuva e as bênçãos. O resto a gente tem que buscar, tem que correr atrás. Então, é trabalho, o trabalho é constante, às vezes é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de liderança, é um trabalho, mas no final, recompensa, no final vale muito a pena, porque você vê o resultado, enxerga assim, nitidamente, né, o resultado de um trabalho que é feito com o objetivo de oferecer, de ofertar um produto de qualidade para a população, um produto
com segurança, né, ao ser consumido. Então, garanto a vocês que vale muito a pena, ok? O trabalho a gente vai encontrar em qualquer lugar, em todo lugar que a gente for vai ter trabalho, não é isso? Então, a gente arregaçar as mangas e partir para cima e já deu certo. Em algumas empresas, esse trabalho, nessa implementação, é um pouco mais fácil, outras não, depende da realidade, né? Depende muito das condições daquela empresa, às vezes é uma empresa pequena, né? O porte pequeno. Então, mas a gente vai encontrando soluções para realizar o trabalho da melhor forma possível e encontrando soluções simples às vezes, né? Mas que vai trazer um bom resultado também, ok? Bom, depois de um trabalho constante vem a colheita, não é isso? E são os frutos. Então, os resultados desse trabalho, por exemplo, é um produto seguro na prateleira, na gôndola de um supermercado, por exemplo, é um colaborador é, com a consciência muito melhor do que antes, né? É uma equipe bem treinada, que tem consciência do seu papel, do seu trabalho dentro da empresa, é autodireção sabendo que você vai fazer a diferença para construir um produto com qualidade, um produto inócuo. Então, ao longo do seu trabalho, todos eles vão observar a sua importância dentro da empresa. Outro ponto também que a gente percebe um resultado bastante importante é a questão de desperdício, porque você vai criando padrão ao realizar a implementação do seu PAC. Ao colocar o PAC em ação, você vai colocando padrões, você vai organizando a empresa de forma mais padronizada. E aí, por exemplo, um resultado que é nítido, né, é o desperdício. Então, uma operação que antes você observava desperdício, né, de um produto, de um material, de uma matéria-prima, depois que você padroniza, esse desperdício ele vai a quase zero, né? Então, você vai vendo os resultados ali constantemente, diariamente, ok? Bom, e outra coisa que a gente precisa conversar aqui é que o papel de conscientização nosso, muitas vezes, né? É de mostrar para o colaborador, mostrar para a nossa equipe, para a alta direção, o porquê das coisas. E muitas vezes eles falam: ah, mas Isabela, eu sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. E aí a gente vai fazer aquele trabalho, né, de conscientização, de educação, e mostrar a eles que, beleza, você fez sempre assim, mas vamos tentar dessa forma, vamos testar dessa forma, e aí eles vão observando que aquela forma que você está passando é uma forma que está dando certo, que deu certo, que viu mais resultado, que viu mais diferença, entendeu? Então, é sempre conversando, sempre entendendo, ouvindo, que a gente vai conseguindo as mudanças, tá? Não é fácil convencer, mas a gente consegue, tá? É, bom, e como é que a gente faz tudo isso, Isabelle? Primeiro, a gente precisa ter organização. Então, se a gente não tiver organização, não vai rolar. Porque sem organização, o PAC, nosso trabalho não anda. Dificilmente vai andar. Então, a gente precisa ter metas, ter um roteiro, ter prazos, ter datas, se planejar. Planejar todas as ações que a gente está fazendo dentro da empresa, ok? Depois disso, essa organização, a gente analisar a empresa, analisar os produtos, os processos, a equipe, os colaboradores, enfim, para poder, depois dali, a gente descrever, fazer nossos checklists, nossos roteiros, descrever todos os processos e aí colocar em prática aquelas planilhas, né, que a gente já conversou. Então, a forma de a gente colocar tudo isso em ação é o quê? Realizar reuniões, treinamentos também em loco, né? Então, a gente vai pegar os colaboradores, por exemplo, e vamos ensinar a realizar uma lavagem de mãos, por exemplo, tá? Então, esse é um treinamento em loco. Depois disso, nós vamos anotar
nas planilhas, vamos monitorar, vamos verificar e vamos fazer as mudanças conforme elas sejam necessárias, tá? Não é porque eu estou treinando agora e que isso vai dar certo. A gente vai treinar para ver se vai dar certo. Se der certo, ok, ótimo. Se não, a gente vai treinar de uma outra forma até dar certo. Por exemplo, um colaborador. É, às vezes a gente pega um colaborador que não está entendendo ali nossas palavras. Às vezes a gente está falando de uma forma mais técnica, né? Então, quando a gente percebe isso, então aquele colaborador não entendeu o que a gente estava querendo passar para ele, o que a gente estava querendo ensinar. E depois que a gente percebe que a gente estava ensinando de uma forma que ele não estava entendendo, e a gente passa a ensinar de uma maneira mais simples, ele começa a entender melhor aquela operação e realizá-la da maneira que deve ser realizada. Então, isso é, é constante, é um trabalho constante, tá? Então, sempre observar essas formas, a maneira de falar, a maneira de ensinar de uma forma simples e prática para que gere resultados, é, tanto na empresa quanto para toda a equipe, aqueles produtos, né, que ali estão sendo produzidos, por exemplo, eles sejam produzidos da melhor forma possível. Então, esse é meu recado. É, lembrando também que as revisões, né, do PAC, geralmente a gente faz uma vez ao ano, no mínimo uma vez ao ano, e lembrando que eu já falei anteriormente, que as legislações estão sempre mudando. Então, se atentar a isso, porque, por exemplo, eu posso fazer uma revisão no PAC essa semana, né? Revisei todo o meu PAC, os 15 itens do meu PAC, os 15 elementos de controle, mas na próxima semana surgiu, na outra semana está surgindo uma nova legislação, e aí eu preciso, de repente, revisar PAC X, né? Então, se atentar a isso, observar essas mudanças, tá sempre estudando, não parar, ok? Até mais, pessoal. Um beijo no coração de vocês.